Senhor, irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para, junto com você, transmitir a palavra de Deus e também orar pela sua vida. Juntos aqui para meditarmos na poderosa palavra de Deus. Nesta manhã, mais uma vez, o Senhor tem algo especial reservado ao nosso coração. Graças a Deus. Hoje, a palavra de Deus, que Deus tem para nós está registrado no livro de Números, capítulo de número 13. Números capítulo 13, versículo de número 27. Números 13, 27, diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, habita nessa cidade e é poderoso, e as cidades fortes e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Êxodo, capítulo 14, versículo 8, diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. E para concluir, versículo de número 11. Disse o Senhor a Moisés: Até quando não crerão em mim por todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Graças a Deus por esta palavra. Nesta manhã, Deus colocou ao meu coração falar sobre os perigos da incredulidade. Os perigos da incredulidade. No texto que lemos nesta manhã, Êxodo, também Números, capítulo de número 13 e 14. Nós temos aqui uma passagem bíblica onde Deus envia os espias para espiar a terra. Para espiar a terra que Deus havia de lhe dar. Sabemos todos nós que conhecemos a Bíblia Sagrada que Deus tinha uma promessa. A promessa de dar para o povo de Israel a terra prometida. Promessa essa que Deus fez lá atrás, quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. De Jacó, dentre os seus 12 filhos, um deles é levado ao Egito, chamado José. José é vendido lá para o Egito. E lá José vai se tornar governador daquela terra. Posteriormente, chamando seus irmãos para dentro do Egito, num total de 75 pessoas que vão crescendo e se multiplicam, a ponto aí de chegar quase que 3 milhões de pessoas, num período de 430 anos. Quando lá estávamos, de um povo muito grande, um povo que estava crescendo e prosperando, Faraó fica preocupado e manda matar todos os filhos homens, os primogênitos que nascessem. Sendo assim, lá da tribo de Levi, Joquebede e Arã, pegam o menino que nasce e separam esse menino e colocam no cesto. Colocam no cesto e colocam no rio. E a Bíblia Sagrada diz para nós, irmãos, que a filha de Faraó vai achar em Moisés. Moisés cresce no palácio. Moisés faz parte do povo de Deus, mas todavia criado pela filha de Faraó. E ali Moisés chega no determinado tempo da sua vida, por volta dos 40 anos, ele vai visitar este povo. E ele percebe que ele faz parte desse povo também. Eu não vou entrar em detalhes da história, mas resumindo para você, Moisés será o libertador do povo de Israel. Vai tirar este povo, juntamente com Arão, seu irmão, vão retirar este povo de dentro do Egito. Para levar para onde? Para levar para Canaã, a terra que Deus havia prometido. Deus vai fazer grandes sinais. Primeiramente, Deus vai vir com as 10 pragas: sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, saraiva, gafanhotos e a treva e também morte dos primogênitos. Deus posteriormente vai abrir o mar vermelho, tirar água da rocha, mandar as codornizes. Deus vai fazer obras fantásticas, maravilhas, grandes milagres no meio do deserto. Só que chega um determinado ponto que Deus manda esse povo espiar a terra.
pega um de cada tribo, o maioral de cada uma das tribos, e envia até Canaã para ver como era a terra prometida. Nós notamos que desses 12 que lá vão, 10 vêm com um relatório negativo. 10, eles vêm com medo nos homens que lá habitavam. A partir do Êxodo, capítulo número 14, você vai notar que eles vão trazer um relatório dizendo que lá havia gigantes, que lá havia homens grandes, que lá também eles aos olhos daquele povo eram como gafanhotos. Ou seja, resumindo, eles estavam incrédulos. Eles queriam a bênção, mas ao mesmo tempo estavam colocando empecilhos para que alcançassem esta bênção. Eles estavam incrédulos àquilo que Deus havia de fazer. E foi exatamente isso, nesta manhã, que Deus colocou no meu coração de falar sobre a incredulidade. Os perigos da incredulidade. Nós sabemos, irmãos, que incredulidade é descrença. Incredulidade aqui é falta de fé. Incredulidade até mesmo pode ser considerada como ateísmo, não crer em Deus. E se tem algo que Deus não se agrada, é a incredulidade. Por quê? Você vai notar que o texto em que lemos, em Êxodo, capítulo número 13, vai falar: se Deus se agradar de nós, vai nos colocar nessa terra. Porém, para agradar a Deus, precisa ter fé, precisa acreditar nele. Hebreus 11:6 vai dizer para nós: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sendo assim, não tem como eu e você também, assim como estes homens aqui, agradar a Deus, por mais promessa que nós venhamos ter, por todas as promessas que Deus tem para nós. Se nós não se agradar, se nós não agradar a Ele, com certeza, irmãos, Deus não poderá realizar a promessa em nossa vida, porque Deus não compactua com incredulidade. Jesus, sendo Filho de Deus, realizando vários milagres e maravilhas, a Bíblia diz que poucos milagres ele pôde realizar lá na cidade dele, ou seja, em Nazaré. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz para nós, irmãos, que os irmãos dele não acreditavam, desconfiavam, eram incrédulos em relação a ele. Olhavam para Jesus e falavam: esse daí não é o filho do carpinteiro? E poucos milagres Jesus realizou naquele lugar. Por quê? Por causa da incredulidade. Mas aqui, olhando para esse texto bíblico, olhando para essa passagem, quais as atitudes que caracterizam a incredulidade na vida desses homens aqui? Primeiramente, duvidam das promessas de Deus. Esses homens aqui demonstraram que eram pessoas dominadas pela incredulidade. Eles duvidaram da promessa do Senhor, como está lá em Números 13 e 31. Não acreditaram que Deus poderia fazer. Então, se Deus tem algo reservado para a sua vida, se Deus tem algo especial para você, uma promessa na sua casa, uma promessa na sua família, uma promessa para o seu ministério, uma chamada que Deus tem, todavia você precisa acreditar naquilo que Deus tem. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus falou a nosso respeito, nas lindas e maravilhosas promessas que Deus tem para a nossa vida. Não podemos desacreditar, ser incrédulos, porque às vezes parece que começamos a colocar empecilhos para Deus. Ah, Senhor, mas a situação é assim. Ah, Senhor, mas eu sou tão pequeno. Ah, Senhor, mas nós somos falhos. Ah, Senhor, mas será que o Senhor pode fazer? Ah, Senhor, mas a situação está dessa forma. Acredite naquilo que Deus tem para a tua vida. Creia na promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus sim pode fazer. Uma outra marca da incredulidade é memória curta. Por quê? Porque esses homens aqui, eles vão esquecer dos milagres que Deus havia feito antes. Eles esqueceram que Deus que abriu o mar vermelho. Eles esqueceram que Deus mandou o maná do céu. Eles esqueceram que Deus mandou as codornizes. Eles esqueceram, irmãos, que Deus é aquele que manda fogo, manda glória. Ou seja, eles esqueceram de tudo aquilo que Deus havia realizado até o presente momento. Assim é comigo, assim é com você. Eu pergunto, quantas bênçãos Deus já fez? Quantos milagres Deus já realizou? Você está
Você sabe que você só está vivo, e você só está vivo porque milagre de Deus na sua vida e também promessas de Deus em sua vida, misericórdia dele em sua vida. Se até aqui você chegou, se até aqui Deus sustentou, se até aqui Deus guardou, Deus vai fazer, Deus vai realizar sim. Não esqueça daquilo que Deus fez. Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O Senhor já trouxe provisão, o Senhor já deu livramento, o Senhor já te guardou dos assaltos, o Senhor já te guardou de você descer a sepultura antes do tempo, o Senhor te guardou de uma pandemia, o Senhor tem livrado a tua alma do mal, porque Ele tem projetos, planos maravilhosos para você. Talvez o inimigo já deveria e queria ter frustrado os teus planos, mas todavia Deus é maior. Deus é aquele que tem responsabilidade para com aquilo que Ele fala a teu respeito. É por isso que não podemos esquecer daquilo que Deus fez. Não esqueça das lindas e maravilhosas promessas de Deus. Terceira marca da incredulidade é que o incrédulo, ele vive do aqui e do agora. Estes homens aqui, irmãos, eles disseram: o povo que habita nesta terra é poderoso. Ou seja, eles não estavam nem aí para aquilo que aconteceu, eles estavam olhando para o problema momentâneo. Eles chegaram lá e perceberam que os homens que estavam naquela terra de Canaã eram gigantes, eram numerosos. A partir desse momento aqui, então, eles esqueceram de toda a situação, eles esqueceram do futuro da promessa, e eles esqueceram também do passado dos milagres que Deus fez. E isso é muito perigoso, irmãos, quando nós vivemos do aqui e do agora. Nós sabemos que hoje, nesse exato momento, talvez a situação seja difícil, talvez as circunstâncias sejam desfavoráveis. Só que nós não somos pessoas que vivemos do agora, porque nós temos um Deus que fez no passado e um Deus que prometeu fazer no futuro. Nós não podemos olhar para o tamanho das circunstâncias, para os gigantes que tem na frente. Não podemos olhar, irmãos, para o tamanho do gigante que nos amedronta, para o tamanho do gigante que tenta tirar a nossa paz, a nossa alegria. Não podemos olhar para as dificuldades que virão. Nós precisamos enfrentá-las, nós precisamos vencer, se quisermos conquistar as promessas. Quem quer conquistar a promessa aí, nessa live, nesta manhã? Se deseja mesmo conquistar promessas, para de olhar para a circunstância, para de olhar para o tamanho do problema, para de olhar para o tamanho das dificuldades, para de colocar a tua visão nos problemas que estão surgindo hoje, porque Deus está falando através dessa palavra, dessa live. Acredite que Deus está falando. Se Deus está falando, não seja incrédulo. Se Deus está falando, acredite. Se Deus está falando, tenha fé. Deus tem algo reservado. A promessa de Deus está condicionada para as nossas vidas. Eu acredito que Deus tem promessas em particular, mas Deus tem promessas coletivas para a sua igreja. Dentre elas, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Promessas para a igreja do Deus vivo. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Povo zeloso de boas obras é a igreja do Senhor Jesus. Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas de vida e vida com abundância. Deus tem promessas de paz. Deus tem promessas de cura. Deus tem promessas de milagres. Deus tem promessas, irmãos, sobre a tua casa, sobre a tua família, que você poderá dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então não olhe para o aqui e para o agora. Se você olhar ao teu redor agora, hoje, nessa data, sexta-feira, a situação está difícil? Sim ou não? As circunstâncias no Brasil estão difíceis? As circunstâncias aí na tua casa, na tua família, estão difíceis? Mas saiba que você não pode colocar o problema no aqui e no agora. Saiba que existe um Deus, o Deus que você serve, é o Deus que já fez muitos milagres. E é o Deus também que tem promessas de realizar muito mais. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus. Características daqueles que são incrédulos. Primeiramente, eles duvidam das promessas. Segundo, eles têm memória curta. Terceiro, eles vivem do aqui e do agora. E olhando aqui para a Bíblia, eu vejo também, em Números 13:31, que esses homens disseram assim: não poderemos subir contra aquele povo.
Ou seja, eles têm foco na impossibilidade. Não poderemos. Você sabia que tudo aquilo que você profere em palavras, assim vai ser? Se você falar que vai ser bênção, vai ser bênção. Se você falar que vai ser uma derrota, vai ser derrota. Provérbios 23:7. Assim como imaginou a sua alma, assim será. Porque que quando você fala não poderemos subir, não poderemos fazer, você tem que ser coerente com aquilo que você está falando. É por isso que uma pessoa cansada, ela nunca vai chegar para você e dizer assim, eu estou cansado, com um sorriso no rosto, ou feliz da vida, dizendo, estou muito cansado, feliz da vida. Não, ele precisa fazer um semblante de cansado, ele precisa ficar com uma voz cansada, para falar para você, eu estou muito cansado. Ou da mesma forma, uma pessoa que está muito feliz, animada, corajosa, jamais ela vai chegar para você, eu estou feliz, eu estou corajoso. Por quê? Porque você tem que ser coerente com as palavras que você fala. Então quem fala de derrota se comporta como derrotado. E quem fala de vitória se comporta como vitorioso. Então para de se comparar como derrotado. Para de se comparar como incrédulo. Para de se comparar como alguém que não tem Deus. Para de se comparar como alguém que não tem promessa. E começa a se comparar com alguém que a Bíblia diz para nós, Romanos 8:37, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não olhe para as impossibilidades. Olhe quem é o teu Deus. Teu Deus é poderoso. Quem é o teu Deus? Ele é onipotente. Quem é o teu Deus? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Paulo, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o teu Deus? É o Deus do impossível, operando Ele, quem impedirá? Quem é o teu Deus? Antes que nascessem os montes, antes que nascessem, irmãos, todas as coisas, esse Deus já era todo-poderoso. Agora, quais são os perigos da incredulidade? É sobre isso que estamos falando nesta manhã. O primeiro perigo da incredulidade está no versículo 13:32, que diz assim que os espias infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel. E aqui está um perigo. Eles foram lá, irmãos, e contagiaram o povo que estava perto. Note que eram 12 espias. 10 trouxeram um relatório negativo. Apenas Caleb e Josué olharam de forma positiva para a situação. Então, tem muitas pessoas que olham para a situação de forma positiva. É aquela teoria do copo pela metade. Um copo com água pela metade. Alguns vão dizer assim, está pela metade, está muito bom, está bem assim. Outros vão olhar o copo pela metade e dizer assim, está vazio, não tem como, não tem jeito. E assim é na nossa vida. Só que o problema, além disso, é que muitas vezes esses que têm mentalidade negativa, eles vão contaminar outras pessoas. Não vai dar certo. Não deu certo para mim, não vai dar certo para você. O problema é muito difícil. Está numa dificuldade tremenda, não vamos conseguir. Não tem como. Porque não tem jeito. Porque o fulano e assim já foi derrotado, nós também vamos ser. Meus irmãos, não podemos ser contaminados pela incredulidade. Não podemos ser contaminados pelo pessimismo. Não podemos ser contaminados por pessoas que querem nos levar para a derrota. Não é porque não deu certo para ele que não vai dar certo para você. Não é porque a situação está difícil, irmãos, que nós vamos parar e desistir. Vamos continuar. Por mais que a situação pareça difícil, seja contagiado por pessoas que querem vitória. Seja contagiado por pessoas que querem vencer. Seja contagiado por pessoas que são positivas. Não por pessoas negativas. Não por pessoas que vêm jogar para baixo. Será que vai dar certo? Quando você fala será, você já está sendo incrédulo. Uma das formas do diabo colocar incredulidade na mentalidade das pessoas é o será. Certo? Foi mais ou menos isso que ele falou para Eva no jardim. É assim que Deus disse? É uma pergunta que leva à incredulidade. Será que vai dar certo? Será que vamos ganhar? Será que vamos vencer? Será que podemos fazer isso? Será que Deus vai nos dar essa terra prometida? Será que Deus vai cumprir as promessas? Irmãos, tire esse será
e creia naquilo que Deus falou. Para de colocar impossibilidades para o teu Deus. Não seja contagiado por aqueles que são derrotados. Mas, todavia, irmãos, faça você a diferença. Se 10 estão falando que não vai dar certo, faça você a diferença e diga que vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo porque o teu Deus é fiel. Vai dar certo porque Deus vai lhe dar graça e coragem. É por isso que Deus fala com Josué, e ele é um daqueles que acreditam. E uma das coisas que Deus diz para ele é: esforça-te e tenha bom ânimo. Ser forte e seja corajoso. Quer conquistar a promessa também? Seja forte e corajoso. Deus tinha uma promessa na minha vida, lá atrás, de me fazer um pregador da palavra. Deus falou comigo: você será um pregador da palavra, você será um pastor, você será um obreiro. Olha que por muitas vezes eu recebi palavras: você não tem jeito, você não tem chamada, você não tem como. Até pastor olhando para mim, até o pastor olhou para mim e falou assim: não, para você eu acho que a tua chamada não é isso, não tem como pregar. Irmãos, porque existiam dificuldades. Mas se eu fosse olhar para o tamanho das dificuldades, para essa possibilidade, eu não estava aqui pregando a palavra para você. Por quê? Porque tem que acreditar na promessa. Se Deus falou, vai cumprir, mas você precisa fazer a tua parte. Você não precisa ficar dando ouvidos para quem não acredita na tua chamada. Você não precisa ficar dando ouvidos para quem não acredita nas promessas de Deus na sua vida. Você não precisa ficar dando ouvidos para quem não crê no tamanho do teu Deus. Ouça aqueles que acreditam naquilo que Deus tem para você e tenha certeza, irmãos, que a vitória será grande em nome de Jesus. Perigos da incredulidade. Ser contagiado por aqueles que são incrédulos. Outro perigo da incredulidade é ter complexo de inferioridade. Como assim? O texto bíblico diz aqui em Números 13:33: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles se olhavam como gafanhotos. Eles olhavam para eles mesmos e pensavam: somos como gafanhotos diante deles, somos tão pequenos, somos inúteis, somos pessoas incapazes para realizar isso. Somos incapazes de conquistar essa promessa. Irmãos, já é difícil quando alguém olha para você e menospreza e diz assim: esse não pode, esse não consegue, esse não tem jeito, esse não tem chamada. Agora é pior ainda quando você se inferioriza, quando você se acha incapaz. É muito pior ainda. Claro que aqui não estou falando de você ser humilde, de você falar assim: Senhor, eu não consigo, eu dependo da tua graça, eu dependo da tua glória. Isso nós precisamos ter, porque sem Deus nós não conseguimos mesmo. Mas por outro lado, você precisa também acreditar, irmãos, em você mesmo. Acreditar que se Deus está falando que você vai, você vai. É aquilo que Deus falou com Josué: seja forte e corajoso. Então acredite, Deus está falando. Não olhe para você como alguém inútil, não olhe para você como alguém que não vai conseguir. Você vai conseguir, em nome de Jesus, porque teu Deus é o Deus da fidelidade, é o Deus das promessas, é o Deus grande. Esses espias aqui se consideraram fracos, impotentes, como gafanhotos. Eu pergunto: como que você tem se enxergado? Como que você se observa? Uma mulher fracassada? Ou uma mulher vitoriosa? Um homem fracassado ou um homem vitorioso? Como que você se enxerga? Como que você se olha diante dessa situação? Ah, pastor, eu sou uma derrotada. Ah, pastor, eu sou um derrotado. Não, você não é uma derrotada. Deus vai te dar a vitória. A promessa de Deus vai chegar, mas acredita nela. Acredita em nome de Jesus. Toma posse. Tudo aquilo que você toma posse, você vai conquistar. Por isso que Deus fala lá com Abraão, lá para os pais, Abraão, que é o pai da fé desse povo aqui. Deus fala para ele que aonde ele colocasse a planta dos pés, Deus daria. Então ele acredita, ele vai colocando. É como se fosse algo profético: eu vou pisando aqui, isso aqui vai ser meu. Eu vou pisando aqui, isso aqui Deus vai me dar. E assim vai ser a promessa de Deus na sua vida. Acredita naquilo que Deus colocou no teu coração, que Deus falou verdadeiramente. Creia que Deus é fiel para fazer. Não tenha complexo de inferioridade. Você é filho de Deus. Você é servo do Deus vivo. Você é uma pessoa escolhida pelo Senhor.
Deus tem planos para ti, projetos maravilhosos, fidelidade Ele tem. Agora nós precisamos buscar ser fiel para Ele. Perigos da incredulidade. Outro perigo aqui é manter o Egito dentro de si. Por quê? Porque esse povo disse assim em Números 14, 1 e 2: se morrêssemos na terra do Egito, seria melhor. Ou seja, o povo preferia morrer do que conquistar a promessa. E tem muita gente dessa forma, que prefere morrer do que conquistar. Prefere morrer do que alcançar. Prefere morrer do que lutar por aquilo que Deus tem. Eles preferem voltar para trás. Pessoas que muitas vezes que as coisas começam a dar errado, ou que se levanta o gigante, que se levanta alguém falando o contrário, que se levanta alguém contra essa pessoa, que surgem problemas dentro da igreja, ao invés de ele lutar, ao invés de ele dizer, não, eu vou vencer, ao invés de ele falar assim, oh, Deus tem promessa na minha vida, eu vou conquistar, não importa se o resto aqui não quer nada, eu quero, em nome de Jesus eu vou conquistar. Talvez se congregue numa igreja que tem 100 pessoas, se 99 falavam que não queria, vá você, irmãos, conquista aquilo que Deus tem. Não vá pela maioria. E mais ainda, como eu estou falando aqui para você, não deixe o Egito entrar dentro da tua vida. Por quê? Entrar no Egito, deixar o Egito entrar, aqueles estavam fora do Egito no corpo, mas o Egito estava dentro deles. Por quê? Porque eles estavam querendo voltar para trás. Como diz o texto aqui. Se morrêssemos lá no Egito. Ou seja, eles queriam ter ficado lá. E isso é grave. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos voltar para aquela velha vida só porque as coisas não estão dando certo agora. Porque eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram. Eu deveria ter ficado naquela vida mesmo. Eu deveria ter continuado naquela situação. Porque agora eu estou na igreja, as coisas estão difíceis. Está com saudade do Egito. Está com o Egito dentro de si. Ainda não esqueceu do Egito. Porque quando eu era da igreja eu tinha vários amigos. Agora que as pessoas não me dão bola. Porque quando eu estava no mundo, melhor dizendo, quando eu estava no mundo as pessoas me valorizavam. Hoje eu estou na igreja e não me valorizo. É querendo voltar para o Egito. Porque ninguém me dá atenção. Porque ninguém me visita. Porque ninguém olha para mim. Irmão, para de olhar para a dificuldade. Para de se fazer de vítima. Isso é vitimismo. É querer chamar atenção. Você não precisa chamar atenção. Você precisa só chamar atenção e agradar o teu Deus. Porque se você agradar o teu Deus, Ele vai te dar aquilo que Ele tem prometido. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quem busca, alcança. Quem busca tem vitória. Quem busca chega lá. Quem busca conquista a promessa. Creia no Deus que você serve. A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós aqui as atitudes de quem tem fé para conquistar. Não é incrédulo, mas tem fé para conquistar. Primeiro, ele acredita na vitória, como Caleb e Josué. E olha que Caleb, irmãos, já estava com 80 anos e ele disse assim: Senhor, ainda me sinto forte, vigoroso como os 40 atrás. Ele estava cheio de ânimo, cheio de coragem para conquistar aquilo que Deus havia de lhe dar. Então, creia na vitória. Creia. Irmãos, você não está ultrapassado. Minha irmã, você não está velha. Você não está velho. Pastor, já não consigo mais. Vai em busca daquilo que Deus colocou no teu coração. Vai em busca daquilo que Deus fez, daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus já prometeu. Deus é fiel, meu irmão. Toma posse dessa palavra nesta manhã. Levanta a tua cabeça, respira fundo, dá tempo de fazer muita coisa ainda. Você está vivo e viva. Começa a conquistar as promessas que Deus tem para a tua vida. As coisas não pararam por aqui. Tem gente dizendo assim, o que Deus tinha que fazer na minha vida já fez. Agora eu vou orar pelo meu filho, agora eu vou orar para que Deus faça na vida do meu neto, do meu filho. Meu irmão, Deus ainda tem muito para fazer na tua vida. Muitas vezes quem vai se matando dia a dia somos nós. Porque eu não posso, porque eu estou velho, porque eu não consigo, porque já não dá mais, porque já não tenho mais força, porque já não dá mais, não consigo. Para de olhar para as circunstâncias.
Deus vai te dar graça em nome de Jesus. Deus vai lhe abençoar. Acredite na vitória. Quem tem fé, acredita na vitória. Quem crê, acredita na vitória. E quem crê também volta a atenção para Deus. Números 14:8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, nos dará essa terra. Irmãos, volta a tua atenção para aquilo que Deus falou. Comece a colocar atenção naquilo que Deus falou que vai fazer, não naquilo que as circunstâncias estão dizendo. Acredita naquilo que Deus falou ao teu respeito. Deus falou que vai abençoar a tua casa? Então acredita nisso. Pega o resto, deixa de lado. Acredita só nisso. Deus falou que vai salvar a tua família? Falou. Então pega lá, acredita nessa promessa. O que é acreditar? Continua orando, continua conquistando, continua derrotando os gigantes, continua usando da espada que é a palavra, continua vencendo a batalha, irmãos. Não abra mão, não se renda, mas persevere, como Caleb e Josué faz. Perseveraram em servir ao Senhor e conquistaram a promessa que Deus tinha. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Nesta manhã eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui e vai falar com outras pessoas ainda. Deus é tremendo. Agora, característica aqui de pessoas, irmãos, e marca das pessoas que acreditam verdadeiramente, é que ela crê na vitória, é que ela tem um olhar positivo para Deus e não para as circunstâncias, mas que também aqui, como diz a palavra do Senhor, ele é dependente de Deus. Em Números 14:8 diz assim: então o Senhor nos colocará na terra e nos dará a terra que manda leite e mel. O Senhor nos colocará na terra. Olha o que esses homens estão falando. Dependência de Deus. O Senhor nos colocará na terra. Você vai fazer a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. Deus te dá livre arbítrio. Abrir o mar é com Deus, caminhar é com você. Fazer o milagre é com Deus, multiplicar, transformar água em vinho é com Deus, encher as talhas é com você. Ressuscitar Lázaro depois de 4 dias é com Deus, tirar a pedra é com você. Então tem coisas que você precisa fazer, porque se não tiver fé para fazer, não tem como Deus se agradar de você. Deus quer que você se esforce, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Dependa de Deus, seja dependente de Deus. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor me dará vitória. O Senhor já fez tantas maravilhas no passado e vai fazer hoje, eu acredito. Senhor, eu sou dependente da tua graça, dependente da tua misericórdia, dependente da tua palavra, dependente da tua presença, dependente do teu Espírito. Seja dependente desse Deus. Aqui também nós vemos aqui que uma das características daquele que tem fé, daquele que acredita, Números 14:9 diz assim: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. O que é isso? É obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer aquilo que Ele falou. Obedecer aquilo que Ele colocou no teu coração. O que Deus falou para você? O que Deus tem falado a teu respeito? O que Deus tem ministrado no teu coração? Então acredita naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele tem ministrado. Não se rebele contra Deus. Não faça como alguns que disseram assim: vamos voltar para o Egito, deveria ter ficado no Egito. Não faça como alguns hoje que dizem assim: eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber desse negócio de ficar indo na igreja todo dia. Não seja como esses, porque esses não têm vitória. Esses jogam a bênção fora. Deus todo dia dá comida, Deus todo dia dá emprego, Deus todo dia abençoa, e essas pessoas ficam murmurando contra Deus. Porque se Deus estivesse aqui não tinha acontecido isso. Porque se Deus não estivesse comigo não tinha acontecido tal situação. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Não murmura contra Ele em nome de Jesus. Não se rebele contra teu Deus. Nós vemos aqui que essas pessoas não são dominadas pelo medo. Caleb e Josué, em Números 14:9, disseram: não temais o povo desta terra. Não temas o futuro, aquilo que vai vir. É gigante, pastor? É gigante, mas o teu Deus é maior. Não temas. Tire esse medo do teu coração. Pastor, eu tenho medo daquilo que vai acontecer amanhã. Eu tenho medo daquilo que vai acontecer no futuro, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses.
Eu tenho medo da minha velhice. Eu tenho medo das enfermidades. Creia que o teu Deus está no controle. Se Deus vai te dar algo lá na frente, uma promessa, Ele vai te dar condições para você conquistar. Dependa de Deus, obedeça a Deus, não seja dominado pelo medo. E aqui, nós vemos também que os problemas, irmãos, não deixaram que essas pessoas, os empecilhos, não deixaram que os vencedores conquistassem. Todavia, os empecilhos foram obstáculos para aqueles que não creem. Porque quem não crê, qualquer coisa se torna obstáculo. Qualquer coisa se torna obstáculo para quem não crê. Quem crê, irmãos, não usa de desculpas. Quem acredita não usa desculpas. Mas quem não acredita inventa desculpas. Certo? Então tem muita gente que diz assim, porque está frio hoje, não vou conquistar a bênção. Porque hoje estou muito cansado, não vou conquistar a bênção. Porque hoje não vou na igreja porque vai ter pouca gente lá. Hoje eu não vou. Continua pensando desse jeito para você ver onde que você vai parar. Você não vai entrar, você não vai conquistar. O Jesus vai dizer para nós, irmãos, que o reino de Deus é conquistado pela força, pelo esforço. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Não seja dominado pelo medo. Não deixe que as desculpas venham tomar conta do teu coração. Quem quer alguma coisa, quem quer verdadeiramente, ele não inventa desculpas. Quem quer conquistar as coisas, ele não inventa desculpa. Mas quem não quer, ele inventa qualquer tipo de desculpa. Não é verdade? Muitas vezes são desculpas pobres diante de atitudes tão nobres. Agora, finalizando essa palavra nesta manhã, Números 14, 9, Caleb e Josué dizem assim: retirou-se deles, dos jebuseus, o seu amparo, e o Senhor é conosco. Ele entendeu, irmãos, que Deus não era com aquele povo, mas Deus era com eles. Ele confiou na companhia de Deus. Eles confiaram na presença do Senhor. Confiaram na glória de Deus que estava com eles, nas promessas que Deus tinha. Confiaram que Deus haveria de dar aquela terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso aqui porque eles confiaram na providência de Deus. E por último aqui, a Bíblia Sagrada nos mostra em Números 14, 30, que o Senhor diz para eles que eles entrariam nessa terra. Mas também disse que aquele outro povo não entraria, exceto Caleb e Josué. Quem crê em Deus tem vitória. Quem não crê vai passar vergonha. Certo? Quem não crê vai ser derrotado. Quem não crê vai ficar de fora. Quem não crê vai ficar chupando o dedo. Quem não crê vai ficar só na observação da vitória. Vai ficar só vendo aqueles que conquistaram. Mas quem crê dá crédito à palavra de Deus. Quem crê acredita naquilo que Deus falou. Quem acredita verdadeiramente tem vitória. Agrada a Deus. Se agrada a Deus, Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas. Concluímos então esta palavra nesta manhã. Mas Deus cuida daqueles que Ele promete fazer. Deus cuida daqueles que acreditam nele. Números 14, 10 está escrito que toda a congregação queria apedrejar Josué e Caleb. Porém a glória do Senhor apareceu para defendê-los. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta ficar pedindo proteção de Deus se não confia em Deus, não acredita nas promessas dele, não está nem aí para aquilo que ele pede. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Graças a Deus. Somos, como disse ali o irmão Norton, total dependente de Deus. Sim, Deus nos dará esta terra, mas todavia precisamos, como Caleb e Josué, perseverar, esforçar, ter bom ânimo, ter coragem e ter fé, porque os incrédulos ficarão de fora. Amém? Deus abençoe a todos nessa manhã. Quantos querem agradecer a Deus por esta palavra? Coloca aí por gentileza. Louvado seja Deus por esta palavra. Escreva aí, irmãos. Louvado seja Deus por esta palavra.
Vamos orar nesse momento. Quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família, quero orar pelo teu trabalho, quero também orar pelas tuas promessas que Deus tem na tua vida, porque eu acredito que Deus vai fazer. Eu acredito que Deus tem coisas maravilhosas para realizar. Quero cumprimentar aqui os meus amigos e irmãos. Irmã Helena, paz do Senhor. Irmão Wilson, Deus abençoe. Glória a Deus por essa palavra. Irmão Norton, Deus abençoe. Irmã Solange, mãe, Deus abençoe. A irmã Neuda, que é minha mãe, Deus abençoe. Também o irmão Jair Maia Pereira, o Jaia. A irmã Mauri, Deus abençoe. Louvado seja Deus por essa palavra. Amém. Irmã Kelly também, Deus abençoe. O Isaac, toda a família de vocês. Que Deus vos guarde. Irmã Jane Desplanches, Deus abençoe. A Jane, o Gideão, o Gi pequeno, né? O Gizinho, toda a família lá, a Karine. Deus abençoe vocês. Louvado